Você faria o que é certo se isso pudesse colocar você contra pessoas poderosas? É fácil defender alguém quando todos concordam. É fácil demonstrar bondade quando isso não custa nada. Mas existem momentos em que fazer o bem exige coragem. Você vê uma injustiça, percebe que alguém está sendo maltratado, sabe que aquilo está errado, então precisa decidir: vou me calar para me proteger ou vou fazer alguma coisa? A história de hoje é sobre um homem que poderia ter fingido que não viu, mas não fingiu. Seu nome era Ebed-Meleque. Estamos no devocional 225 da série 365 Pontos com Deus. Neste mês estamos refletindo sobre frutos de uma vida com Deus. E estamos descobrindo que esses frutos não aparecem apenas dentro da igreja ou durante uma oração. Eles aparecem quando somos colocados diante de situações reais. Hoje veremos bondade, compaixão, fidelidade e coragem trabalhando juntas. Porque existe uma bondade que sente pena, mas existe outra que se levanta e faz alguma coisa. Jerusalém estava vivendo dias terríveis. O exército da Babilônia cercava a cidade. O profeta Jeremias havia anunciado repetidamente que o juízo de Deus estava chegando, mas as autoridades não queriam ouvir. Para elas, Jeremias estava desanimando o povo. Então alguns líderes foram até o rei Zedequias e pediram autorização para matá-lo. O rei cedeu. Eles pegaram Jeremias e o lançaram dentro de uma cisterna. Não havia água ali, havia lama. E Jeremias começou a afundar. Pense na situação: um homem sozinho, preso, afundando na lama, sem condições de sair por conta própria, e aparentemente ninguém faria nada, até que alguém ouviu o que havia acontecido. A Bíblia o apresenta como um etíope que trabalhava no palácio do rei. Isso torna sua atitude ainda mais impressionante. Ele não era um dos grandes líderes de Judá. Não era sacerdote, não era profeta, não comandava o exército, mas possuía algo que aqueles homens poderosos não demonstraram naquele momento: compaixão. Quando soube o que fizeram com Jeremias, Ebed-Meleque não ficou apenas indignado. Ele foi até o rei e disse claramente: esses homens agiram mal. Imagine a coragem necessária. Ele estava questionando a atitude de homens influentes diante do próprio rei. O rei autorizou que Jeremias fosse retirado da cisterna, e Ebed-Meleque recebeu homens para ajudá-lo. Mas existe um detalhe nessa história que eu acho muito bonito. Ele não pegou simplesmente uma corda e puxou Jeremias. Ebed-Meleque foi buscar panos velhos e roupas usadas. Depois disse a Jeremias para colocá-las debaixo dos braços antes de colocarem as cordas. Por quê? Porque as cordas poderiam machucá-lo. Veja isso: Jeremias estava afundando em uma cisterna e Ebed-Meleque ainda se preocupou em não feri-lo durante o resgate. Isso é bondade. Não basta tirar alguém do buraco, importa também que como tratamos a pessoa enquanto ajudamos a sair. Às vezes, pensamos em fazer o bem apenas como grandes gestos, mas o fruto de uma vida com Deus aparece nos detalhes. É possível ajudar alguém e humilhá-lo enquanto ajuda. É possível dizer a verdade sem nenhuma compaixão. É possível fazer a coisa certa de maneira errada. Ebed-Meleque nos ensina algo diferente. Ele teve coragem para controlar a injustiça e delicadeza para cuidar do ferido. Firmeza e ternura podem existir juntas. Talvez seja justamente isso que Deus queira produzir em nós: uma bondade que não seja apenas sentimento, uma bondade que age, que protege, que percebe, que se importa e que não pergunta primeiro o que eu ganho com isso, mas o que é certo diante de Deus. Esse tipo de fruto aparece quando você defende quem não consegue se defender, quando trata com dignidade alguém que os outros desprezam, quando escolhe não participar de uma humilhação, quando vê uma necessidade e decide não passar adiante. Hoje eu quero fazer uma pergunta bem prática. Existe alguma situação diante de você em que você sabe que poderia fazer o bem, mas está esperando outra pessoa fazer? Talvez alguém precise de ajuda, talvez uma pessoa esteja sendo tratada injustamente, talvez exista alguém perto de você que simplesmente precisa ser ouvido. Não precisa resolver o mundo inteiro hoje, mas não ignore aquilo que Deus colocou diante dos seus olhos.
E lembre-se, bondade sem coragem muitas vezes fica apenas na intenção. Escolha hoje uma atitude correta e concreta. Não apenas vou tentar ser uma pessoa melhor. Isso é muito amplo. Faça algo específico, envie uma mensagem, ofereça ajuda, defenda quem está sendo tratado injustamente, sirva alguém, escute, compartilhe e faça isso com dignidade, sem anunciar, sem humilhar, sem fazer a pessoa sentir que está em dívida com você. Faça porque Cristo está formando o caráter dele em você. Mais tarde, quando Jerusalém caiu, Deus enviou uma palavra específica para Ebed-Meleque. O Senhor prometeu preservar a sua vida e explicou o motivo, porque você confiou em mim. Que coisa bonita! A coragem daquele homem não nasceu simplesmente de uma personalidade forte, nasceu de confiança em Deus. E talvez esse seja o segredo. Quanto mais confiamos em Deus, menos precisamos viver protegendo apenas nossos próprios interesses. Podemos olhar para quem está na cisterna e estender a mão. Podemos levantar a voz quando é necessário, podemos fazer o bem, mesmo quando custa alguma coisa. Porque os frutos de uma vida com Deus não aparecem apenas no que sentimos, aparecem no que fazemos quando alguém precisa de nós. Vamos orar juntos? Pai amado, dai-nos olhos para perceber as necessidades ao nosso redor. Não permita que nos acostumemos com a dor das pessoas. Produz em nós bondade, compaixão e coragem. Ensina-nos, ó Pai, a fazer o que é certo, mesmo quando for desconfortável. Dá-nos firmeza para defender a justiça e delicadeza para cuidar de quem está ferido. Que as nossas atitudes revelem o caráter de Cristo. E que não sejamos apenas pessoas com boas intenções, mas pessoas dispostas a praticar o bem. Em nome de Jesus, amém.